Olá, vamos para o terceiro vídeo do nosso curso sobre análise da viabilidade econômica de um empreendimento imobiliário. Nos dois primeiros vídeos, nós fizemos os cálculos partindo da hipótese que os investidores vão utilizar recursos próprios no empreendimento. Quando foi feito o estudo do fluxo de caixa, nós chegamos à conclusão que a necessidade de capital de giro máxima do empreendimento é esse valor, R$ 2.317.225. E nos dois primeiros vídeos, os investidores estavam dispostos a utilizar esse valor aí como recursos próprios. Neste vídeo, nós vamos trabalhar com financiamento. Os investidores não estão dispostos a utilizar todo esse valor aqui de 2.317.000 no empreendimento. Então, eles vão precisar de R$ 1.200.000 para fazer esse empreendimento. Bom, então nós vamos ter parte financiada e parte com recursos próprios. Esse fluxo de caixa é o mesmo fluxo de caixa dos vídeos anteriores. Vamos fazer aqui agora os nossos cálculos com o financiamento. O valor financiado, R$ 1.200.000. Esse valor financiado de R$ 1.200.000 foi calculado por meio de simulação. Com esse valor de R$ 1.200.000, a necessidade de capital de giro fica sendo R$ 1.208.285. Então, esse valor aqui, os investidores estão dispostos a colocar no projeto como recursos próprios. Bom, então, serão necessários R$ 1.200.000 de valor financiado, com prazo de 36 meses, carência de 6 meses, e aqui está no contrato que durante a carência serão pagos apenas os juros mensais. Taxa mensal de 1,85% ao mês. Inflação do ano foi projetada para 4% ao ano, e aí nós podemos calcular a inflação mensal. 4% ao ano é a mesma coisa de 0,33% ao mês. Aqui nós não podemos fazer a divisão por 12, porque nós não estamos aqui em juros simples, estamos em juros compostos. A fórmula de transformar a taxa anual em taxa mensal é essa fórmula que nós temos aqui. Bom, com isso, nós podemos calcular o custo real do financiamento. O custo real do financiamento é 1 mais a taxa do financiamento, que é esse valor aqui, 1 mais 1,85%, né, dividido por 1 mais a inflação. Tudo isso subtraído de 1 e formatado para porcentagem, para o valor ficar em porcentagem. A taxa de reinvestimento, 0,7%, continua 0,7% ao mês. Aqui, como nós vamos utilizar recursos próprios, nós vamos utilizar o custo de capital como sendo o custo real do financiamento, por uma certa segurança. Né? No cálculo anterior, quando nós fizemos com recursos próprios, nós utilizamos o custo capital de 1,2% ao mês, né? Que é o 0,7%, que seria a taxa de investimento no mercado financeiro, mais o prêmio de risco, né? Que é 0,5%. Aí chegamos a 1,2%. Nesse caso aqui, como nós temos valores financiados, por segurança, vamos trabalhar com esse 1,52%. Poderíamos ter feito aqui a média ponderada. Né? A média ponderada seria 1.200.000, que é o valor financiado, vezes o custo real, mais o valor utilizado em recursos próprios, vezes 1,2%. Mas a diferença ia dar muito insignificante. Então, nós optamos por trabalhar com esse mesmo custo real aqui,
do financiamento, nós vamos utilizar como sendo o custo do capital. Bom, então, a primeira coisa que nós temos que fazer é a nossa planilha de financiamento. Nós temos que preencher essa planilha aqui. O preenchimento dessa planilha aqui é muito simples. Nós começamos aqui na data zero, o saldo final é 1.200.000, temos que buscar, aqui em cima, nós temos aqui a cédula, a célula que nós buscamos, que é a célula lá do financiamento, no início do mês 1, nós temos aqui o mesmo valor, juros, nós temos o valor de 1.200.000 vezes o custo real do financiamento, que nós temos aqui de 1,52% ao mês. Lembrando que nós temos que, quando a gente for arrastar a fórmula aqui, nós temos que congelar essa célula do juro aqui, ó, F80, porque se a gente não congelar essa célula do custo real do mês aqui, e não dá para arrastar, porque aí o Excel iria arrastá-la também. Então, ela precisa de ser congelada. Prestação, vai ser os juros mais a amortização, que no período de carência não tem amortização, e o saldo final será o saldo inicial, que é 1.200.000, menos a amortização, que no caso aqui não tem amortização. Então, nos 6 primeiros meses, nós vamos pagando só os juros mensais e o saldo devedor continua o mesmo. A partir do 7º mês, nós vamos ter o juro, que é o custo real do financiamento 1,52 vezes o valor do saldo inicial, que é o mesmo valor por enquanto. Agora nós vamos entrar com a amortização. O que é a amortização? Ora, a amortização aqui nós vamos trabalhar com o sistema de amortização constante. Então, a amortização aqui vai ser o tempo de financiamento são 36 meses. Como temos carência de 6 meses, nós temos 30 meses para fazer a amortização. Então, esse valor aqui vai ser o valor financiado dividido por 30, que nós vamos amortizar em 30 meses. Estamos utilizando o sistema de amortização constante, SAC. Bom, agora a prestação, então, vai ser os juros mais a amortização, a fórmula é a mesma, e o saldo final aqui agora vai ser o saldo inicial, que é 1.200.000, menos a amortização, que nós vamos ter aqui o saldo final. E aqui agora nós vamos fazer o mesmo raciocínio. Nós podemos arrastar tudo isso aí para baixo, desde que nós temos congelado a taxa de juros lá em cima. Bom, então, os juros aqui vai cair um pouco, porque o saldo inicial reduziu um pouco. Bom, a amortização fica a mesma, a prestação é a soma dos juros mais a amortização, e o saldo final vai ser o saldo inicial menos a amortização. Fazendo isso, nós temos, lá na última linha, nós temos o valor zero, o saldo final zero, porque foi pago todo o financiamento. Então, nós pagamos de juros esse valor aqui, isso aqui foi a amortização, e esse valor aqui foi o total pago de juros. Bom, com isso, nós podemos montar o nosso fluxo de caixa consolidado. Então, o fluxo de caixa da obra, que nós pegamos lá em cima, que é o mesmo fluxo de caixa dos vídeos anteriores, nós temos aqui o fluxo de caixa da obra. Bom, agora nós vamos acrescentar neste fluxo de caixa os dados do financiamento. Então, eu peguei aqui os juros, que serão pagos a partir do primeiro mês. Então, esses aqui são os valores dos juros que foram copiados da planilha de financiamento. Então, todos os juros aqui e também as amortizações que foram copiadas da planilha de financiamento.
Com isso, nós podemos fazer o nosso fluxo de caixa consolidado. Bom, no primeiro, na data zero aqui, ó, a obra, né, vai ter um gasto inicial de 1.350.000. Como vão entrar aqui 1.200.000 do financiamento, o investimento dos empreendedores será de R$ 150.000, né? Vai, vai entrar 1.200.000, o gasto é 1.350.000, os investidores vão precisar investir apenas R$ 150.000 para completar esse valor aqui, né? Bom, depois nós temos os valores somando aqui a partir do 7º mês, né? Somando a amortização e somando os juros a partir do 1º mês, o nosso consolidado aqui, ó. Então, o nosso consolidado vai ser o fluxo de caixa da obra mais o fluxo de caixa da obra, menos os juros e menos a amortização, né? Porque menos é porque é saída de dinheiro, né? Bom, então, nós temos aqui o nosso fluxo de caixa consolidado, com a única novidade aqui, a entrada de juros e da amortização. Bom, então nós temos aqui os valores totais, né? Esse valor total aqui é o mesmo valor total lá dos 2 primeiros vídeos, né? Então, agora, veja bem, nós temos aqui esse valor total, que é o fluxo de caixa da obra, e aqui nós temos o valor total, que é o fluxo de caixa do empreendimento, considerando o financiamento. A diferença entre esses dois valores aqui, ó, a diferença entre esses dois valores nada mais é do que os juros do financiamento, tá vendo? Então, no fluxo de caixa, nós temos que colocar, né, tanto os juros quanto a amortização. Só que essa amortização aqui, ó, ela vai entrar aqui, né, 1.200.000 vai entrar como positivo, né? E aqui vai entrar como negativo nas amortizações aqui. Ó. Então, 1.200.000 entra como positivo, né? Que é a entrada de dinheiro no fluxo de caixa, e depois isso será amortizado em 30 meses de R$ 40.000. Então, essa somatória aqui dá 1.200.000 aqui, ó, né? Está aqui, ó, 1.200.000 reais. E sempre essa diferença aqui entre o fluxo de caixa da obra e o fluxo de caixa do empreendimento, essa diferença entre esse valor e esse valor aqui sempre tem que ser os juros considerados. Bom, então nós temos aqui o nosso fluxo de caixa e podemos fazer aqui a nossa análise da viabilidade, que nós já fizemos o cálculo aqui, que é o mesmo cálculo do VPL que nós fizemos nos 2 vídeos anteriores, né? Então, esse investimento aqui dá uma geração de riqueza, né? Um lucro, ele vale mais do que custa, R$ 1.385.335, dá uma taxa interna de retorno modificada de 2,07% e a necessidade de capital de giro de R$ 1.208.000. Bom, fazendo isso, nós percebemos que esse investimento, ele, né, mesmo fazendo com financiamento, ele é um investimento que dá geração de riqueza, né, que vale mais do que custa. Agora, é importante a gente, né, nós calcularmos os pontos de equilíbrio, né? Quanto que pode cair a receita, né? Até quanto que pode cair a receita para que o investimento não fique inviável. Ora, aqui nós já colocamos o valor aqui, né, 18%. Vamos só lembrar, né, de fazer o cálculo aqui, nós vamos fazer o ponto de equilíbrio da receita. Então, né, nós vamos colocar aqui para o ponto de equilíbrio, o VPL tem que ser 0, né? Então, nós vamos lá em dados, testes de hipóteses, atingir meta, definimos célula VPL,
para valor zero e vamos alternar a célula da receita, né? A receita está aqui, o coeficiente da receita aqui, ó. O coeficiente da receita é esse valor aqui. Bom, então, a receita passa de 1 para 0,82. Então, isso quer dizer que a receita caiu 18%. A receita caindo 18%, nós vamos ter um VPL igual a zero. Né? O VPL aqui deu zero com a receita caindo 18%. Então, se a receita cair 18%, o empreendimento fica sem lucro e sem prejuízo. Né? Nós temos o chamado ponto de equilíbrio. Se cair mais de 18%, aí sim nós já temos uma destruição de riqueza, né? Nós temos um prejuízo. Bom, vamos considerar aqui, né, o valor inicial, fazendo outras simulações, que é o mesmo cálculo que nós fizemos nos vídeos anteriores, né? A mão de obra ela tem que subir 76%, né, para tornar o projeto inviável, e o material tem que subir 50% para tornar o projeto inviável. O cálculo do atingir meta é o mesmo cálculo que nós fizemos aqui e os mesmos também, né, nos vídeos anteriores. Bom, poderíamos fazer aqui também o cálculo, né, de padrão elevado, como foi feito no estudo anterior. Os cálculos são os mesmos. Eu optei por fazer aqui aquela tabela utilizando aqui todos os nossos as nossas premissas, né, mais importantes. Vou só colocar aqui para ficar bem, para se enquadrar na visão aqui. Ó. Muito bem, então, o que nós temos aqui na nossa tabela? Eu peguei aqui o valor inicial da receita, então nós vamos cruzar aqui receita com custo de material. Então, a partir da receita zero, fui caindo de 5% em 5% até 25%. É o que nós acreditamos que essa receita pode cair aqui, nesse caso, 25%, e pode também subir 10%. Esse é o cenário que a gente acredita. Se quiser um cenário mais amplo, com queda de 30%, 35%, ou aumento de 15%, 20%, é só aumentar esse quadro aqui. E no nosso material aqui, nós partimos aqui, né, do valor da premissa e fomos aumentando 10%, e aqui nós temos uma queda de 10% e uma queda de 20%. Bom, então, fazendo isso, nós podemos fazer aquela tabela que nós fizemos nos vídeos anteriores, que é buscando lá em dados, testes de hipótese, tabela de dados, célula de entrada da linha. Célula de entrada da linha são as receitas, que nós vamos colocar o valor aqui. Célula de entrada da coluna é o custo do material, que é esse valor aqui. Então, colocando as duas, né, linha e coluna, nós podemos fazer a nossa tabelinha lá, o Excel já faz para a gente. Ó. Bom, como foi programado aqui, o que é negativo está em vermelho. Então, nós temos que fugir de tudo isso aqui, dessas combinações que estão negativas aqui. Né? E aqui nós temos, ó, no zero aqui, com zero aqui, nós temos o VPL do empreendimento, né? Se não aumentar nada na receita e também não aumentar nada no custo material, é o VPL que nós calculamos aqui, né? Isso é uma maneira para a gente conferir essa tabela aqui. Bom, nós podemos, né, analisar essa tabela
por exemplo, material, dificilmente vai subir 50%. Mas se o material subir 10% e o preço de venda ficar o mesmo, nós temos uma queda no VPL, vai passar de 1,385 para 1,106. Por quê? Porque teve um aumento de despesa de material e não teve aumento de receita. Quanto que deve ser o aumento da receita se o aumento de material for 10%, para ter o mesmo VPL? Olha, se a gente aumentar o preço de venda 5%, o VPL fica até maior do que um pouco maior do que o VPL inicial. Né? Então, isso é importante para a gente ir acompanhando esses dados, porque às vezes o material tem um aumento e aí nós podemos reajustar o preço de venda. Por exemplo, se o material aumentar 20%, o projeto continua viável ainda, mas só que o VPL cai, né? Se o preço de venda não aumentar, o VPL fica um pouco menor. Quanto que deve ser o preço, o aumento no preço de venda para ter um VPL parecido com o VPL anterior? O VPL inicial é 1.385.000, né? Então, se aumentar para 20%, né, o preço do material, entre 5% e 10% de aumento no preço de venda, nós temos esse VPL anterior aqui, ó, né? Porque se a gente tiver entre 5% e 10% no preço de venda, o VPL vai ficar entre 1.203.000 a 1.578.000, né? Então, se aumentar aqui 7, 7,5%, 8%, já é suficiente para que o VPL continue o mesmo anterior. Então, esse quadro ele é muito importante, principalmente, né, para a gente acompanhar depois as evoluções e também a gente ficar atento aí a essas áreas vermelhas, né? Então, aqui nós temos o caso do estudo de viabilidade de um empreendimento imobiliário feito com parte de recursos próprios e parte de financiamento, né? E é bom lembrar que, como nós utilizamos aqui como custo de capital, o custo real do financiamento, qualquer valor que a gente financiar aqui, ó, o VPL não muda, né? Vamos supor que nós, em vez de financiar 1.200.000, vamos financiar apenas 800.000. Se a gente financiar 800.000 reais, nós vamos ter aqui o mesmo VPL, ó, de 1.385.335. Se a gente financiar, por exemplo, 1.500.000, olha lá, o fluxo de caixa todo muda, né? Mas o VPL fica sendo o mesmo. Olha lá, 1.385.000. Por quê? Porque nós estamos utilizando como custo do capital o custo real do financiamento. Né? Então, se a gente está utilizando o custo capital como custo real do financiamento, aí nós temos o VPL constante. Né? Bom, nós podemos fazer uma simulação aqui de quanto que nós vamos precisar de financiamento. Né? Então, por exemplo, com 1.500.000 reais, a necessidade de capital de giro passa para 931.050 reais. Né? Mas vamos supor que os investidores só estão dispostos a colocar 800.000 reais nesse investimento, né, nesse empreendimento como recursos próprios. Quanto que tem que ser financiado? Ora, é só fazer a conta aqui. Você vai em dados, testes de hipóteses, atingir meta. Nós queremos
vamos marcar aqui, né, nós já marcamos aqui a célula, né, da necessidade de capital de giro máximo, quero que seja menos R$ 800.000. Tem que colocar negativo, porque, né, a necessidade de capital de giro aqui vai ser negativa. Alternando célula do nosso valor financiado aqui. Ó. Então, se tivermos um valor financiado de 1.641.811, nós vamos ter aqui R$ 800.000 de valor financiado aqui, ó, R$ 800.000 de necessidade de capital de giro máximo. Então, é dessa maneira que a gente vê quanto que a gente vai precisar de financiamento. Né? É só fazer esses cálculos aqui. Bom, vamos voltar aqui à situação inicial, que é essa aqui, né, de R$ 1.200.000. Então, nós temos, né, concluímos o nosso curso, vocês vão receber, além, né, dos vídeos, das aulas, né, dessas 3 aulas, vocês têm a planilha, essa planilha que eu utilizei, vocês vão receber as planilhas também para vocês acompanharem, e quando se precisarem de fazer alterações, pelos comentários dos 3 vídeos aí, dá para fazer as alterações. Claro que, se for fazer algumas alterações, é importante conhecer mais um pouco do Excel. Muito bem, então nós terminamos o nosso curso. Espero que tenham aproveitado e até outros cursos.